Olá, meus amigos. Nós estamos iniciando uma nova série das nossas catequeses semanais. E essa série é o Creio na Igreja. Nós vamos pensar durante 12 catequeses sobre o que significa crer na Igreja. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nós precisamos ampliar o conceito de igreja, que vai muito além do templo, né? Nós vamos pensar em igreja como estrutura eclesiológica e igreja enquanto povo. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos do 28 ao 29, a gente lê assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos, segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. A gente pode compreender a partir desse texto, então, a ideia de igreja convocada e congregada em torno de Jesus Cristo para o bem da mesma e para a glória de Deus. Assim, a igreja o que é? É uma comunidade estruturada de irmãos, uma comunidade estruturada de irmãos. Nessa comunidade de irmãos, o Senhor derrama o Espírito. Pentecostes é a manifestação do Espírito Santo sobre toda a igreja. O Espírito torna a igreja um organismo comunitário. Um organismo comunitário. Por quê? Porque a igreja é uma multidão de irmãos. Uma multidão de irmãos reunidas neste mesmo Espírito. Então, nesse organismo vivo, nesse organismo comunitário, cada pessoa, cada membro desempenha o seu papel e tem atividades individuais diferentes. É por isso que São Paulo vai nos dizer: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede dons das curas. Outro, o poder de fazer milagres. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza tudo isso, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Você pode encontrar essa citação que nós trouxemos aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 7º ao 11. Então, esse texto que nós acabamos de ouvir da carta de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nos favorece dizer que a igreja ela é carismática, por dois motivos. Primeiro, porque ela é o lugar da graça, da rares de Deus. E depois, porque o Espírito Santo distribui carismas especiais a seus membros, como diz o apóstolo, e isso para o bem de todos. Sendo assim, cada membro da igreja é convocado para colaborar com a construção do reino de Deus. O Concílio Vaticano II lembra a corresponsabilidade de todos os membros da igreja pela construção do reino de Deus, ao falar na ordenação do sacerdócio comum dos fiéis, em virtude do batismo, ao sacerdócio ministerial e vice-versa. Então, há dois sacerdócios, o comum dos fiéis por causa do batismo e o sacerdócio ministerial. Um está ordenado ao outro. O sacerdócio comum dos fiéis está ordenado ao sacerdócio ministerial e o sacerdócio ministerial está ordenado
ao sacerdócio comum dos fiéis. Diz o concílio: o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico ordenam-se um ao outro, embora se diferenciem na essência e não apenas no grau, pois ambos participam, cada qual a seu modo, do único sacerdócio de Cristo. Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, número 10. O mesmo Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 10, acrescenta: o sacerdócio ministerial, pelo poder sagrado de que goza, forma e rege o povo sacerdotal, realiza o sacrifício eucarístico na pessoa de Cristo e o oferece a Deus em nome de todo o povo. Os fiéis, no entanto, em virtude do seu sacerdócio régio, concorrem na oblação da Eucaristia e o exercem na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graças, no testemunho de uma vida santa, na abnegação e na caridade ativa. Sendo assim, a Igreja é uma comunhão de irmãos, como nós dissemos no início. A Igreja é convocada e congregada em torno de Jesus para ser uma comunhão de irmãos, para o bem da própria Igreja e para a santificação do povo de Deus e para a glória de Deus. O Concílio Vaticano II vai nos dizer, agora já é a Lumen Gentium número 20, os bispos com seus auxiliares, presbíteros e diáconos receberam o encargo de servir a comunidade, presidindo no lugar de Deus ao rebanho do qual são pastores, como mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado, ministros do governo. Um teólogo chamado Bruno Forte vai dizer o seguinte, num livro que ele escreveu, diz assim: a Igreja, ícone da Trindade, uma breve eclesiologia. Então, nesse livro ele diz: Cristo cabeça. Cabeça de quê? Da Igreja. Cristo cabeça, ministro da unidade do seu corpo eclesial, é representado pelo ministro ordenado, constituído a fim de que os fiéis se unissem num só corpo em que todos os membros não desempenhassem a mesma atividade. Todavia, não se esgota em tal ministério a ministerialidade da Igreja, nem se faz representar o Christus totus, o Cristo total, o Cristo todo. O ministro ordenado, bispo, presbítero ou diácono, pelo fato de agir na pessoa de Cristo, in persona Christi capitis, e enquanto ministro da unidade, remete aos demais membros do corpo a variedade dos dons e serviços suscitados pelo Espírito. O ministério, portanto, na Igreja tem uma missão bem definida. Qual é? É construir a Igreja mediante o exercício da palavra, dos sacramentos, da orientação pastoral de uma comunidade e da diaconia. Então, o ministério, o serviço ministerial tem essa finalidade: construir a Igreja mediante o exercício da palavra, dos sacramentos, da orientação pastoral de uma comunidade e também da diaconia. Essa é a nossa primeira catequese sobre a Igreja, alargando assim o nosso conceito. O que é a Igreja? A partir de agora nós vamos entender a Igreja como uma comunidade estruturada de irmãos que é assistida pelo Espírito Santo e que nela, portanto, o mesmo Espírito distribui carismas para a santificação dos membros e para a glória de Deus. Meus amigos, invoquemos agora a bênção de Deus sobre você e sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até
o nosso próximo encontro.